Olá, meus irmãos, sejam muito bem-vindos a mais um estudo nosso. E eu queria dar alguns avisos antes de começar, efetivamente o nosso estudo. O primeiro aviso seria o retorno dos nossos cultos. Estamos voltando devagar e de acordo com as recomendações. Então, próximo domingo, aos domingos, pela manhã, a partir das 8h30, nós temos EBD e o culto. Então, eu queria te convidar a participar, pode vir tranquilo. Venha com máscara, nós temos aqui na igreja álcool em gel à vontade para ser utilizado. Os bancos são separados uns dos outros, a gente senta uma pessoa em cada canto do banco e distantes uns dos outros. Então, assim, estamos tentando atender o máximo possível todas as recomendações e da melhor maneira possível para a gente poder conseguir conduzir o melhor culto a Deus. Então, eu queria te convidar a participar conosco aqui no próximo domingo, tá bom? Uma outra coisa importante é que nós continuamos arrecadando alimentos para fazer doação e destinação para as pessoas que precisam. Estamos agora na missão, eu com as minhas missões, a Deise, a Margarete, de arrecadar agora mais 2 cestas de alimentos. São 3 cestas, na verdade, de alimentos e de itens de higiene pessoal também, tá? Higiene pessoal e domiciliar. Eu queria te convidar, se possível, se você conseguir nos ajudar nessa missão, de arrecadar esses alimentos, nos procurem, tá? Tanto eu, quanto a Deise, quanto a Margarete, para que a gente possa te direcionar em relação a isso. Nós vamos passar daqui a pouco uma listinha para os irmãos também, e aqueles que puderem doar o que estiver sobrando em casa, se puderem comprar alguma coisa a mais e nos ajudar com isso, vai ser muito bem-vindo. E por fim, estamos iniciando mais uma campanha de missões, como vocês viram no último domingo. E o tema das missões esse ano é chamado a fazer discípulo. Eu queria te convidar a participar conosco. Os cultos de domingo, nós temos agora a participação de missionários que estarão pregando nesse meio tempo para poder nos auxiliar a encontrar o nosso destino aí nessa situação de missões. Esse tempo tão precioso de Deus para nós, um tempo onde o mundo passa por tantos problemas. Agora nós somos campanhas estaduais, nosso estado passa por muitos problemas e a gente não pode parar de fazer missões. E os missionários vão nos trazer de volta aí essa mentalidade, esse pensamento no campo missionário. Eu queria te convidar também a ofertar, a doar. A irmã Deise e a irmã Margarete agora vão passar com um porquinho para você conseguir depositar a sua oferta ali, juntar durante o mês, e no final do mês elas vão arrecadar tudo isso e juntar para montar a nossa oferta enquanto igreja para o campo missionário. Eu queria te convidar também para você chamar elas aí no WhatsApp, para que elas possam entregar a vocês em total segurança, tá? E higiene, os porquinhos para poder fazer essa arrecadação, tá ok? Eu queria que a gente orasse agora para poder iniciar esse tempo de estudo. Nós temos divulgado ao longo dessa semana motivos de oração em cima da campanha de missões estaduais. E a oração de hoje, que é o culto de quinta, é justamente por 2 projetos muito importantes, que é o projeto Anjos na Noite e o projeto Libras. O projeto Anjos na Noite nós já participamos enquanto igrejas várias vezes, aqui na Grande Vitória. Na verdade, mais em Vitória, começou a abrir esse projeto aqui no nosso município de Vila Velha, mas ainda não tão estruturado quanto de Vitória. Já participamos várias vezes e nós sabemos a necessidade que tem da gente manter esse povo em oração. E o projeto Libras também, que é algo também que tem crescido muito nesse meio tempo, e graças a Deus que nós temos irmãos dedicados a essa obra. Eu queria te convidar tanto por isso quanto pela saúde dos nossos irmãos, e também pela cura do Covid. Vamos orar agradecendo a Deus por esse tempo e por esses motivos? Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, mais uma vez por esse dia, por essa oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos, Deus, enquanto irmãos. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha realmente nos fazer nesse momento. Ó Deus, eu te peço primeiro que o Senhor venha inspirar o meu coração e a minha mente para que eu possa falar aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações. Muito obrigado pela vida de cada irmão que tira um tempo, Deus, para poder ouvir essa mensagem, para poder estar conosco, mesmo estando distantes. Eu te peço, Senhor, por projetos, ó Deus, tão abençoadores, como o projeto Anjos na Noite, o projeto Libras. Deus, são projetos que são sustentados pela equipe, pela Junta de Missões Estaduais, e que tem abençoado tanto, Senhor, nós, enquanto membros, e também, Senhor, pessoas nas ruas, pessoas que precisam chegar, ó Deus, ouvir do Evangelho, através, por exemplo, da utilização da linguagem de sinais, que é Libras, e as pessoas que estão nas ruas, hoje, mais precisamente nas ruas de Vitória, cidade de Vitória. E eu já participei, nós
várias pessoas da nossa igreja também já participaram desse projeto e sabemos o quão especial ele é para tantas pessoas que são alimentadas tanto com a palavra quanto com o alimento físico. Ó Deus, por essas pessoas que se dedicam a fazer a obra dessa forma. Ó Deus, saindo nas ruas às noites para poder levar a Tua mensagem e levar também comida para essas pessoas. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu cuidado conosco enquanto igreja, pelo Teu amor derramado sobre nós, pelas Suas misericórdias, ó Deus, que não falham sobre nossas vidas. Eu te peço, Deus, pela vida dos nossos irmãos que estão, ó Pai, acamados, ou aqueles que estão com problema de saúde, Senhor, que o Senhor vem estar cuidando, que o Senhor vem estar curando, que o Senhor vem estar derramando mais do Teu amor, ó Deus, e da Tua cura sobre essas vidas. Obrigado, Deus, mais uma vez por essa oportunidade. Essa é a oração que eu faço a Ti, em nome do Seu Filho amado Jesus. Amém. Amém, meus irmãos. Agora a gente vai continuar. Nós já finalizamos na última semana o estudo das parábolas de Jesus e agora a gente vai entrar num tema que eu amo, que é justamente o Sermão da Montanha. Eles estão localizados aí lá em Mateus 5 até Mateus 7. Então eu queria te convidar, né, se possível, né, a partir dos nossos próximos encontros aqui, né, online, ou não sei se futuramente a gente pode voltar também para o templo, de você ler todas as quintas-feiras, pelo menos, né, o Sermão da Montanha inteiro, sabe, para a gente poder aprender todas as quintas-feiras coisas novas. E eu queria te convidar agora a abrir sua Bíblia em Mateus 5. Eu vou ler na minha versão NVI e vou ler na versão Almeida também, revista atualizada, para você ver, sentir um pouco da diferença. Tá? A gente vai, hoje é só uma introdução, nós vamos falar um pouco das bem-aventuranças, e então vai ser algo bem curto, bem pequeno, mas a gente vai continuar estudando isso ao longo dos próximas quintas-feiras, tá bom? Então vamos lá. Mateus 5, versículo 1 diz: Vendo as multidões, Jesus subiu ao monte e se assentou. Seus discípulos aproximaram-se dele e ele começou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os pobres em espírito, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados os misericordiosos, pois obterão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, pois deles é o reino dos céus. Bem-aventurados serão vocês, quando por minha causa os insultarem, os perseguirem e levantarem todo tipo de calúnia contra vocês. Alegrem-se e regozijem-se, porque grande é a sua recompensa nos céus, pois da mesma forma perseguiram os profetas que vieram antes de vocês. Essa é a versão NVI, tá? Eu queria ler em mais outras versões para vocês verem a diferença que faz. Provavelmente vocês também têm aí, né, versões diferentes da minha, e eu vou ler agora na Almeida Revista Atualizada, tá? Que fala: Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos e ele passou a ensiná-los dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede da justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem e mentindo, disserem todo mal contra vocês. Regozijai-vos e exultai, porque grande é o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que viveram antes de vós. E eu queria ler mais uma versão diferente, e aí eu queria que você abrisse, se possível, né? Se você não quiser também não tem problema, eu posso ler aqui, Lucas 6, a partir do versículo 20, Jesus ele fala a mesma coisa. É só para a gente ver que ele foi escrito em mais de um evangelho, então só para a gente poder ver também a diferença, tá, da escrita. Fala assim: olhando para os seus discípulos, ele disse: Bem-aventurados vocês, os pobres, pois a vocês pertence o reino de Deus. Bem-aventurados vocês que agora têm fome, pois serão satisfeitos. Bem-aventurados vocês que agora choram, pois haverão de rir. Bem-aventurados serão vocês quando os odiarem, expulsarem e insultarem, e eliminarem o nome de vocês como sendo mal por causa do Filho do Homem. Regozijem-se nesse dia e saltem de alegria, porque grande é a sua recompensa no céu,
pois assim os antepassados deles trataram os profetas. Eu vou continuar lendo aqui, que essa parte é interessante. A partir do versículo 24, fala: mas ai de vocês os ricos, pois já receberam sua consolação. Ai de vocês que agora têm fartura, porque passarão fome. Ai de vocês que agora riem, pois haverão de se lamentar e chorar. Ai de vocês quando todos falarem bem de vocês, pois assim os antepassados deles trataram os falsos profetas. Então aqui a gente está lendo o início, né, do sermão da montanha, famoso sermão da montanha, que trata das bem-aventuranças. E aí eu queria falar um pouquinho para vocês, né, do que seria essas bem-aventuranças. Em algumas versões eles usam a palavra felizes. Felizes são vocês quando, ou felizes sois quando, enfim. Mas a bem-aventurança em si, ele tinha um quê um pouco a mais para as pessoas que estavam ali naquele tempo. Porque ser bem-aventurado para eles era... E aí eu acho que para a gente é interessante a gente entender esse termo, né, quando traduzido para a nossa língua portuguesa, que justamente era uma felicidade que era experimentada, por exemplo, pelos deuses, sabe? Uma alegria que era experimentada por deuses, por pessoas que talvez já estavam mortas, por exemplo. Não é uma felicidade igual à nossa felicidade, é uma felicidade que ela é muito maior do que aquilo que a gente consegue entender e sentir. E é como se fosse uma alegria que era divina, sabe? E perfeita. Ela sugere uma satisfação além, sabe? Daquilo que é como se a gente se satisfazesse no nosso interior, que sobressaísse uma alegria externa. Não é só aquilo que a gente externa por fora como uma alegria, mas aquilo que está por dentro. Algo muito além do que a gente consegue explicar apenas em palavras. Então, a bem-aventurança, o fato de Jesus falar que eles eram bem-aventurados, né? Bem-aventurados eram tais pessoas por conta de uma consequência, era muito além, né? Então, era um ensinamento mais profundo. E aí ele vem descrevendo, né, todas essas bem-aventuranças. Aí a gente pode ler com mais calma e compreender cada termo desse, mas eu acho que ficaria um estudo um pouco longo, né? Mas aí eu queria destacar talvez alguns termos que poderiam, sei lá, trazer um pouco de significado para a gente hoje, né? Por exemplo, aqui a gente tem, né, Jesus ele sobe, se assenta e começa a ensinar para os seus discípulos ali. E obviamente as pessoas que estavam ao redor também acabaram ouvindo, né, e aprendendo com isso. E aí ele vai destacando um certo grupo, né, grupos de pessoas, né? Ele começa falando dos pobres em espírito, né? E aí ele dá uma consequência, porque deles é o reino dos céus. Então, felizes vocês são, né? Felizes são aqueles que têm um espírito pobre. Aqui na Almeida ele fala os humildes em espírito, né? Porque deles é o reino dos céus. E aí ele fala depois: bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Sabe, eu acho que isso deveria trazer em nós uma alegria tremenda, né? Essas afirmações de Jesus acerca disso. E talvez também um senso de responsabilidade em relação à nossa vida, né? Mas vamos tratar dessa forma, assim. Aqui depois ele fala no versículo 5: bem-aventurados os humildes, pois eles receberão a terra por herança. E a gente tem, assim, a questão da humildade, assim, né? Às vezes as pessoas acham que ser humilde é ser cabisbaixo, né? Ou ser menos afortunado. Tem gente que ainda tem esse pensamento, mas na verdade aqui não seria isso. A humildade é quando você tem uma opinião correta em relação a você mesmo, sabe? Então é como você se conhecer, se aceitar e assumir, né? Tentar ser autêntico para a glória de Deus. É você saber quem você é e como você é. Essa seria a humildade em si. E aí ele fala depois: os bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque eles serão satisfeitos, né? Aqui ele fala fome e sede de justiça porque serão fartos, né? Serão satisfeitos por isso. Depois ele fala dos misericordiosos, né? Porque obterão misericórdia. Olha que bênção a gente saber que se formos misericordiosos, sendo misericordiosos, nós obtemos misericórdias do Senhor. E como nós precisamos de misericórdia, meus irmãos, da parte de Deus para conosco. Aí ele fala dos puros de coração, né? Porque eles verão a Deus. Olha que
que magnífico isso, né? Você ser puro de coração e ter uma bênção, uma herança dessa, de ver o Senhor, que nós sejamos, que a gente consiga, que a gente aprenda, sabe, a ser puro de coração, a ter um coração puro diante do Senhor, sabe? E a gente sabe que é tão difícil viver isso diante da sociedade qual a gente vive, e sabendo do pecado que a gente carrega, né? Dessa carne que é tão maldosa, né? E aqui o Senhor fala da questão da gente ser puro, sabe? Ser branco, né? Ter um coração puro diante dele, porque a gente vai verão a Deus, né? E aí ele fala, na versão aqui da Almeida, ele fala, quer ver? Eu vou voltar um pouquinho no versículo 5, né? Fala da humildade, e também tem a mansidão, tem versículos que falam, tem textos que falam de ser manso também, né? A gente pode trazer isso também para o versículo 9, né? Os pacificadores são chamados filhos de Deus. E a mansidão, para eles tem o significado da seguinte forma: ser manso é você ter os seus sentimentos sob controle. A mesma, eles usavam isso para falar dos cavalos, né? que eram domados, né? Então, assim, é você estar domado, você ter tudo sob o controle, as suas emoções, as suas ações, atitudes. Então, é outra coisa extremamente importante para a gente, né, de entender. Um versículo que eu sempre deixo marcado aqui, ele até está mais grifado na minha Bíblia, são esses pacificadores, né, serão chamados filhos de Deus. Quantas vezes a gente tem essa oportunidade, né, e por tantas vezes a gente acaba não agindo dessa forma, né, sermos pacíficos. E aí a gente tem um ensinamento tão importante. Eu já acho, não sei se eu já comentei com vocês, já falei, eu acho que sim, no início das parábolas, né, de Jesus. Eu dou muita atenção para aquilo que Jesus fala em si, sabe? Muita atenção, assim, quando se trata, por exemplo, enfim, dos ensinamentos de Jesus, eu sempre tento ler com muito mais calma e mais vezes para poder absorver ainda mais. E aqui ele fala justamente isso, né? Os pacificadores, né? Ser pacífico. Então tenta pensar dentro da sua vida mesmo, né? Corriqueira aí, aonde você deve ser pacífico. Às vezes é no conflito dentro da nossa própria casa, dentro do trabalho, né? Enfim, o conflito, né, pessoal mesmo, entre pessoas, né? E aí aqui ele fala de ser bem-aventurado. E aí por fim ele fecha da questão dos serem perseguidos por causa da justiça, né? Ser perseguido por causa da justiça. E aí tá aí uma coisa que hoje em dia a gente não vê mais tanto, e é uma pena isso. E o que eu amo acerca de missões é justamente porque eu sei que, principalmente missões em locais assim, onde o evangelho não é muito difundido, aí a gente tem, por exemplo, até perto da gente, né, em tribos indígenas, né, enfim, temos também, aí a gente pode olhar aí a nível mundial, né, em tantos países onde o evangelho não é tão bem difundido e as pessoas são perseguidas. E eu sou apaixonado por isso, sabe? Porque eu sei que eles são perseguidos e isso é tão bem visto aos olhos do Senhor. E ele fala, né? Bem-aventurados perseguidos por causa disso, porque deles é o reino dos céus. E fala da questão da insulto, da perseguição, né? O tipo de calúnia. E aí ele fala, né? Se alegrem nesse tempo, se alegrem. Quando vocês forem perseguidos, vocês forem insultados, forem, né, caluniados, se alegrem nisso. Porque grande, sabe, Deus, ele olha para isso de uma forma muito grandiosa, sabe, e grande recompensa a gente recebe por ser assim, por estar assim. E aí, estudando, como eu disse, de uma forma bem rápida, bem pincelada, né, nisso aqui, depois a gente vai continuar estudando um pouco mais a fundo, mas quando se trata do Sermão da Montanha, principalmente essa parte aqui inicial das bem-aventuranças, e tem um versículo assim que para mim é chave, né, no estudo disso, do Sermão da Montanha de forma geral, e principalmente aqui, sabe, é que Jesus ele traz muito para a gente, assim, a gente pode ver, enfim, muito da questão da justiça mesmo, sabe, a justiça de Deus, ela óbvio, é muito claro que ela sobressai a nossa, e nós devemos nos assemelhar a essa justiça. E o versículo 20 de Mateus 5 diz assim, ó:
Pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for muito superior dos fariseus e mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino de Deus, dos céus. Então ele fala, né, que a nossa justiça tem que ser muito, muito superior à dos fariseus e mestres da lei. E olha, quando a gente fala dos fariseus e mestres da lei, a gente está falando de um pessoal que era tido como santos naquela época. É como se fosse um patamar onde as pessoas não conseguiriam chegar. E aí Jesus ele fala, olha, a justiça de vocês tem que ser superior a dessas pessoas que vocês acham, têm em mente que são justas. E aí ele vai ensinando tudo isso aqui, né, em todo o decorrer do Sermão do Monte. E eu queria te convidar a ler esse sermão todo, até do versículo do capítulo 5 ao capítulo 7, final do capítulo 7. De preferência toda quinta-feira, até a gente finalizar isso. Então, para a gente poder discutir isso de forma melhor. Mas que o Senhor venha nos dar um coração, né, alegre, com uma alegria divina, enquanto somos, né, enfim, que o Senhor venha aumentar em nós a pobreza de espírito, entender que quando nós chorarmos nós seremos consolados, sabe, sermos humildes, termos fome e sede de justiça, sermos misericordiosos, pacificadores e, por fim, se Deus quiser, perseguidos por causa da justiça de Deus, porque aí está a alegria do Senhor. Queria te convidar para a gente orar nesse momento, tá? Como eu disse, é algo bem singelo, bem rápido, mas que o Senhor venha realmente falar nos corações e trabalhar nele, para que a gente possa aprender e crescer nisso, dia após dia. Amém? Senhor Deus e Pai, muito obrigado mais uma vez por essa oportunidade. E eu te peço, Senhor, que o Senhor venha plantar no nosso coração essa semente tão importante e preciosa da sua mensagem, para que ela possa germinar, crescer e frutificar em nossos corações. Nos ensina, Senhor, dia após dia, sabe, enquanto estamos aqui ainda vivenciando, ó Deus, esse período, sabe, na terra mesmo, enquanto homens de Deus e conhecedores da Tua Palavra, que possamos ser, Senhor, dia após dia, pessoas cada vez mais parecidas com o Senhor, sabe, e que possamos buscar a justiça do Senhor, que não nos apeguemos à nossa justiça, sabe, que é falha e terrena, mas sim a justiça dos céus, para que possamos compreender quão grande recompensa nós teremos com isso. Senhor, muito obrigado por Tua mensagem, por Tua Palavra, pelo Teu amor derramado, ó Deus, por nós, a partir disso aqui. Muito obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor faz em nossas vidas, pelo Teu cuidado e amor. Tende misericórdia de nossas vidas, tende compaixão por nós, que somos pecadores e falhos, tempo fora de tempo. Nos perdoe e nos ajude, Deus, a crescer dia após dia, até chegarmos à estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. Obrigado pela vida de cada irmão que assiste nesse momento. Que o Senhor venha estar multiplicando na vida deles, Deus, bênçãos incontáveis e principalmente, Senhor, bênçãos espirituais, sabe, onde eles possam colher, ó Deus, no mundo espiritual, ó Deus, o melhor que o Senhor tem para nos oferecer. Muito obrigado por tudo, em nome do Teu Filho amado Jesus, amém. Muito obrigado mais uma vez por Tua presença, por participar comigo nesse estudo, e que o Senhor venha estar abençoando a sua vida e a vida da sua família. Não deixe de ler e estudar, tá? A cada quinta-feira a gente vai crescendo aí um pouquinho mais, aprendendo um pouco mais. Próxima semana tem aí, ó, o sal da terra e a luz do mundo, mas a gente vai ensinar um pouquinho também mais, para não ficar pouca coisa por quinta. Mas se Deus quiser, a gente vai conseguir aprender cada quinta-feira um pouquinho, sabe? Vamos crescer, né, no entendimento. Que Deus abençoe sua vida. Até a próxima quinta. Tchau, tchau.